tarde, pessoal. Hoje a gente tem o prazer de ter o colóquio do Adriano. Então, antes de apresentar o Adriano, tenho que falar para vocês, como vocês sabem, o colóquio vai estar sendo gravado. E se alguém no final quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, automaticamente vocês estão dando os direitos de voz, né, e imagem para o Instituto, porque a gente vai postar isso no canal do Instituto, que é o IFGW Plan. Bom, esse colóquio é o último colóquio do semestre e como vocês sabem, o Adriano foi o organizador do colóquio por um bom tempo, né? É uma tarefa que acho que muitos de vocês não sabem, mas é uma tarefa que dá bastante trabalho, né? A gente tem que ir atrás dos palestrantes, ficar cobrando que enviem os resumos, títulos, fotos, as autorizações, né? Então, dá bastante trabalho, de bastante dedicação, e o Adriano fez isso de uma forma magistral. A gente teve uma série de colóquios bastante interessantes aí nesse período que ele organizou, pessoas muito importantes e deram seminários bem interessantes aqui para a gente. Então, eu gostaria que a gente agradecesse, né? Eu estou agradecendo em nome da pós-graduação, em nome do Instituto, por todo esse trabalho que você fez para a gente. E ele está indo aqui do IFGW, porque ele foi aprovado no concurso da UFABC ontem, ele assumiu o cargo dele, né? Então, ele é professor fresquinho, que assumiu e assinou o contrato dele ontem. Então, a gente deseja muito sucesso na sua nova carreira aí de professor, mas a gente vai sentir muita falta de você aqui. Eu, particularmente, porque você era um membro cativo das minhas bancas, né? De qualificação, de pré-requisito, de mestrado e doutorado. Então, eu vou sentir bastante falta aí de você, mas eu desejo, mas obviamente vou te convidar para as bancas, né? Não mais de qualificação e de pré-requisito, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma carreira brilhante lá na UFABC. Vamos agradecer ele, gente. Foi uma ajuda muito grande para a gente. Então, como a gente gosta de dar mais trabalho para ele, eu pedi para ele dar um colóquio como comemoração à despedida dele. Então, ele vai falar um pouco da linha de trabalho dele, que é em neutrinos. O Adriano, ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado dele na UFMG. Depois, ele foi para Dresden, passou 2 anos lá, né? Aí voltou para cá, ficou um tempo como pós-doc na UFABC, depois virou professor colaborador por lá, depois veio aqui para a Unicamp, ficou 4, 5 anos aqui na Unicamp, e agora está voltando para a UFABC, ele gostou da UFABC. Né? Então, ele tem aí uma carreira bastante longa, né, de pós-doc, e a formação dele é em teoria quântica de campos e fenomenologia de física de partículas. Então, ele vai contar para a gente um pouquinho aí da pesquisa que ele está fazendo nesses últimos anos, que está relacionada com física de neutrinos. Vamos lá. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado. A toque de caixa. Deixar isso aqui. Eu não sei, eu acho que não é necessário. Não precisa? Eu acho que não precisa. Mas não sei que você faz muito baixinho. Vocês me escutam, né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter ficado tanto tempo aqui no IFGW tão bem acolhido. E eu vou ficar na FABC, mas eu estou sempre aí. Se precisar de alguma coisa, só... São Paulo não é tão longe daqui de Campinas. Afinal de contas, eu sei bem isso. Hoje, então, eu vou fazer um colóquio sobre vários dos aspectos, ou alguns dos trabalhos mais recentes que eu tenho feito aqui com o grupo do GFAM. E eu vou falar um pouquinho sobre os neutrinos e como é que a gente conecta ele com nova física e que tipo de nova física é essa, né? Então, aqui vai ser o sumário do meu colóquio. Primeiro, eu vou fazer uma pequena motivação, falar um pouquinho do modelo padrão. Vários placarinhos de vocês, vários de vocês sabem, como essa parte, vocês podem dormir um pouquinho se vocês quiserem, outros talvez não, vocês podem prestar um pouco mais de atenção.
Mas depois eu vou falar, depois de falar do modelo padrão, eu vou falar do que são esses experimentos de neutrino que eu vou estar interessado, que são um tipo muito específico, que a gente chama de experimentos de long phase. Depois eu vou falar um pouquinho de oscilação de neutrinos e teoria quântica de campos. Depois eu vou falar de dois aí realmente trabalhos mais recentes que eu tenho feito. Um deles é relacionado com a tensão de dois experimentos de neutrinos, que eu vou explicar o que são, o que é essa tensão, eu vou te dar. Depois eu vou falar um pouquinho do Dune, do neutrino, do tal, do Dune. E depois eu vou pular para a parte de teorias efetivas, que é algo que eu venho desenvolvendo agora mais ativamente, como é que a gente conecta com alguns tipos de modelos, que são modelos além do modelo padrão. Vou ter que falar primeiro do modelo padrão, depois eu vou falar de modelos além do modelo padrão. Tá? Então, esse daqui é mais ou menos o sumário da apresentação. Então, como eu disse, primeiro eu tenho que falar o que é o modelo padrão, né? Então, o modelo padrão, como vocês... Eu gosto muito dessa redondinho, eu sempre mostro redondinho, porque para mim é bonitinho. E o modelo padrão, ele é baseado em várias coisas, né? Então, a coisa básica, do ponto de vista teórico, é a teoria quântica de campos, em que a gente faz uma conexão entre relatividade especial e a gente faz a conexão mecânica quântica. É a união dessas duas coisas e muito mais, né? Mas é a união dessas duas coisas. Então, para a gente pensar, quando já vai ter relatividade estrita especial aqui dentro, uma coisa que com certeza não vai ter no modelo padrão, não vai acontecer, é conservação de massa. Então, pode ser uma partícula decaindo em outras duas partículas, né? E aí a massa da partícula inicial não vai ser igual à massa das partículas depois. Vai ser, porque tem energia, tem outras questões, que tem a ver justamente com o E igual a mc ao quadrado, que é tão famoso, que o Einstein falou pra gente, né? Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Então, vou falar bastante de decaimento de partículas, então a gente tem que ter isso na cabeça, tá? E vai ter o aspecto quântico, né? Então, vão ter vários aspectos de interferência que a gente vê na mecânica quântica, quando a gente estuda fenômenos quânticos. Então, todos esses aspectos vão estar incutidos, vão estar dentro aqui da minha teoria, desse meu modelo que eu vou trabalhar. Tá? E o que ele é legal, né? O que esse modelo diz para a gente? A gente sabe, hoje em dia, né? Todas as experiências que a gente já percebeu, existem 4 interações fundamentais da natureza. E esse modelinho aqui, ele vai descrever 3 dessas 4 interações. A única coisa que ele não descreve é a gravidade. Eu estou pensando em partículas, elementares e tal. A gravidade é completamente desprezível, né, desse contexto aqui. E aí, esse modelinho, como estou mostrando aqui, ele vai ter esses carinhas aqui de cima, que são os laranjinhas, que são os quarks. Esses carinhas aqui de baixo são os leptons. E esses carinhas todos, que são o circulinho mais externo, é o que a gente chama de férmions, e eles estão relacionados com a matéria. Então, por exemplo, se eu tiver um quark up e um quark down, eu vou conseguir formar prótons e nêutrons. E se eu colocar um elétron, aí eu vou ter matéria neutra. Beleza? Então, tudo bem. Só para a gente saber do que eu estou falando quando eu estou falando das coisas mais para frente. Então, vamos começar agora, depois que eu falei do círculo mais externo, vamos começar do meio, né? Então, no meio aqui, eu estou mostrando para vocês, falando de um rapaz, que é o Higgs, o bóson de Higgs. E qual que é a função do bóson de Higgs dentro desse meu modelo? É fornecer massa a todas essas partículas elementares aqui, quase todas. Mas dessas partículas elementares aqui, elas vão ter massa, e essa massa é devido ao bóson de Higgs. O jeito que isso ocorre tem a ver com a quebra eletrofrágil e tal, é um pouco mais complicado, então não vamos entrar nesse detalhe. A única coisa que eu quero que vocês fiquem na cabeça é que esse rapaz, a interação com o bóson de Higgs, está fornecendo massa às partículas elementares. Essa é a parte importante. Agora, vamos de fato às interações. Eu falei que tem 3 das 4 interações, que interações são essas, né? A primeira interação, se a gente esquece a gravidade a gente está acostumado. Pega essa caneta, ela cai em pi. Gravidade, a gente sabe desde sempre. A outra interação que a gente estuda, que a gente aprende, é a interação eletromagnética. A gente tem interação eletromagnética. Então, essa interação tem que estar descrita dentro desse meu modelinho aqui. Quando a gente fala do modelo padrão, essa interação, né, a maneira que um elétron interage com o outro, é através da troca, através de mediação de um fóton. Então, o fóton, que é esse rapaz aqui, ele é quem vai fazer essa conexão, quem vai fazer os elétrons interagirem entre eles. E aqui eu quero mostrar para vocês que de todos os férmions, esses daqui apagaram, mas todos esses caras que são os leptons e todos os quarks interagem de maneira para a interação eletrofrágil. Ou seja, todos eles têm carga elétrica. Esse é o ponto importante. Ok, já falei da interação eletromagnética. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima interação que a gente conhece? É a interação forte.
Então, na interação forte, o que acontece? Né? A gente pensa no núcleo atômico, ou melhor, eu penso aqui no próton, no nêutron, e eu vejo que tem um quark A, que tem carga elétrica positiva, tem um outro quark A, com carga elétrica também positiva, e eles estão juntos lá. Isso só ocorre porque existe uma interação ainda mais forte que a eletromagnética. Daí o nome forte. Essa interação forte. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho bem ilustrativa e bem interessante da gente ter na cabeça, é que se eu pego as massas, né, então eu pego a massa do quark A, esse 2,3 MeV, unidade não se importa muito, 2,3, tem outro aqui que é 2,3, o quark down é da ordem de 4, então se eu somo tudo isso, dá 10, mais ou menos. Né? Aí vocês vão lá, vamos dizer, pesar o próton, vocês vão ver que é quase 100 ordens maior. Então, de onde que está vindo essa massa, né? De onde está vindo essa massa efetiva? Porque essa daqui, a massa pequenininha, é a massa que vem do bóson de Higgs. Então, o que é essa outra massa? Essa outra massa vem das interações com o Boole, vem das interações da força forte, e aí vocês podem perguntar para a Cristina, ela vai saber explicar muito melhor do que eu, sobre de onde que vem todas essas interações, como é que a gente trabalha com isso. Enfim, é só para a gente também pensar na força da interação forte. E a gente chega na interação fraca. Então, na interação fraca, ela vai ser responsável pelo decaimento, por exemplo, do Becker. Então, eu tenho um nêutron, esse nêutron vai decair num próton, no elétron e no antineutrino, e isso ocorre devido à interação fraca. Tá? A interação fraca vai ser mediada, então, pelos bósons W e Z, e aí a gente está percebendo agora que todos os férmions estão aparecendo. Né? Eu esqueci de falar, mas a interação forte é só os quatro. Aí agora é a primeira vez que todos os férmions aparecem. E eu estou querendo falar de quê? De neutrinos. É a primeira vez que eu estou falando dos neutrinos. Então, os neutrinos, eles só vão sentir das três das interações fundamentais apenas uma, é a interação fraca. Isso é um problema, porque é fraco, né? Se ela é fraca, vai ser difícil de detectar esse cara, vai ter várias questões que a gente pode pensar sobre isso. Se vocês quiserem saber muito mais sobre isso, vocês podem assistir a palestra do Pedro, porque ele falou muito melhor do que eu vou falar, porque eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Mas vocês podem seguir na Física para Curiosos, que ele deu muito, muito bem feito, toda a conexão mecânica quântica, tudo bonitinho. Então, daqui eu só vou querer 4 coisas, que vocês lembrem dos neutrinos. A primeira eu já falei, eles interagem apenas via interação fraca. Isso é uma coisa importante. A outra coisa que a gente sabe hoje em dia é que os neutrinos oscilam. Ou seja, se eu tiver um neutrino do sabor de elétron, um neutrino eletrônico, depois de um tempo, quando eu for medir, não necessariamente vai ser um neutrino eletrônico mais. Vai ser um neutrino mônico, vai ser um neutrino taônico. Ou seja, eles trocam de sabor. Isso apenas ocorre porque os neutrinos têm massa. Essas duas coisas estão conectadas aqui. E experimentalmente, quando a gente vai saber o sabor do neutrino, eu não vou lá medir o neutrino diretamente. O que a gente, no fundo, mede é o lepton carregado. A gente vê o lepton carregado que está vindo dessa interação. A gente detecta, por exemplo, o elétron, e eu falo que ele tira o neutrino do elétron. Isso é importante da gente ter. Como eu disse, vocês podem olhar ali, vai ter bem mais explicações. Para o que a gente precisa, é só esses 4 pontos aqui, já é o suficiente. Tá? Esses são os neutrinos. Muito bem. Então, lembrando aqui, ó, eles vão oscilar, vão ter massa. Estou falando de sabor, falando de massa, então vou ter que conectar essas duas coisas. Né? Então, como vocês já viram em álgebra linear, por exemplo, né, a gente vai ter neutrinos de sabor, que é uma base. Eu vou ter neutrinos de massa, que é uma outra base. E eu quero fazer a conexão entre essas duas bases. Aqui, se a gente olhar, sei lá, mecânica, quando vocês fizeram coisas lá, de transformação de base e tal, mecânica clássica, as matrizes eram ortogonais, né? Então só tinha os ângulos, que eram os ângulos de óleo, que vocês vão acostumar. Aqui não é assim, porque são muito complexos, tem que fazer transformações unitárias e não mais ortogonais. Então vão ter fases a mais, né? Tem fases que vão aparecer. Então, além desses ângulos, a gente também vai ter algumas outras fases. Aqui vocês podiam falar que a matriz é unitária, então devia ter várias fases. Em princípio, sim, mas tem certas coisas físicas que acontecem, tem certos cancelamentos, etc. Então, fisicamente, só surge uma fase. Aqui eu estou considerando que os neutrinos são do tipo de Dirac, que para mim não vai fazer muita diferença. Então, só vai ter uma fase, então uma nova fase que a gente chama de violação científica. Por que eu estou falando isso? Porque isso daqui são informações muito importantes que a gente quer medir. Quando a gente quer saber conectar essa base com essa base, e para isso a gente vai ter essa matriz, que é a matriz Femenés, ela depende de alguns parâmetros, e a gente vai querer medir esses parâmetros. Além deles, a gente vai querer medir também as massas, ou melhor dizendo, a diferença de massas
entre os tipos de neutrinos, 1 e 2 e 3 e. Beleza? Então, basicamente, são 6 parâmetros dos neutrinos. Quando a gente está estudando neutrinos, fazendo experimento de neutrinos, a gente quer medir. Esse aqui é o... Muito bem. Então, já tiveram vários experimentos que foram realizados para justamente medir esses 6 parâmetros. E aqui eu vou focar em 3 deles. Então, como é que a gente pode fazer isso? Se vocês vierem aqui, ó, esse NuFit é um fit de vários experimentos. Então, eles consideram vários experimentos de neutrinos e vão justamente dando as informações sobre isso que eu falei. Sobre o θ 2, θ 3, sobre o θ 3, o ΔCP e as massas, os 6 parâmetros. Né? E aí, tem 3 caras que vão ser importantes para a gente. Ó, um é o Δ23, que está aqui. E se a gente vê no fit, esse cara pode ir de 40 até 50. Então, a gente nem sabe o octante que ele está. A gente não sabe se ele é menor que 45 ou maior que 45. Isso é uma informação que hoje em dia a gente não sabe. Mas era uma coisa que a gente gostaria de saber. A gente gostaria de saber qual que é o octante desse θ23. Ou seja, a gente quer melhorar a precisão sobre isso. A outra coisa, se a gente olha ΔCP, ó, aqui ele pode ir de 114 graus até 400 graus. Ou seja, ele pode pegar o 360 e diz que não tem violação de CP no setor de neutrinos. Então, a gente também não tem muita informação ainda sobre a violação de CP, né, no setor dos neutrinos. Ou seja, a gente não sabe hoje em dia se CP é violado ou não no setor leptônico, e é algo que a gente gostaria de saber. Gostaria de detectar isso melhor e disso melhor. A outra coisa que a gente também não sabe é o ordenamento dos neutrinos. A gente sabe que é 1, 2, 3 que existem, neutrinos, 1, 2, 3. Mas a gente não sabe se o 1 é o mais leve, depois é o 2, depois é o 3, ou se o 3 que é o mais leve, depois é o 1 ou 2. Isso a gente não sabe. A gente não sabe esse ordenamento. E a gente gostaria de medir, saber isso daqui. E se a gente olha, né, aqui na minha tabelinha, eu tenho essas 2 hipóteses. Uma hipótese seria o ordenamento que a gente diz normal, que precisa o hash fit. A outra tem o ordenamento invertido, mas a diferença no delta aqui quadrado é pequena. Então, de fato, a gente não tem para saber se a hipótese da natureza é o normal, é o ordenamento normal, ou ordenamento invertido. Então, essas são 3 grandes coisas do setor de neutrinos que a gente não sabe e a gente gostaria de saber. Como é que a gente vai saber isso? Bom, você vai fazer experimentos para tentar medir essas coisas. E aí, esses experimentos, do tipo long baseline, a ideia é justamente medir ou dar informações sobre esses 3 parâmetros. Essa, no fundo, é a ideia. E por que é long baseline? Né? É meio óbvio o nome, mas, em princípio, o que é o baseline, né? A distância é longa. Então, aqui, quando a gente fala do T2K, que é um experimento que existe no Japão, é da ordem de 300 km, desde a detecção da produção do neutrino até a detecção do neutrino. Se eu pego o NOVA, que é o experimento dos Estados Unidos, é da ordem de 800 km. E esses 2 experimentos eles vão dar informações sobre esses parâmetros que eu falo. Então, esses são os experimentos que existem hoje em dia, e vão ter experimentos futuros, que é o Hypercamiocande, que basicamente é um upgrade desse cara aqui. E vai ter o DUNE, que é um outro experimento que vai ser nos Estados Unidos. É exatamente o upgrade, mas é mais ou menos o upgrade do NOVA. Exatamente isso mesmo. E o DUNE, algo muito importante de lembrar do DUNE é que tem uma participação muito forte aqui da Unicamp, né? Tem vários professores trabalhando nisso. E se vocês quiserem, no jornalzinho de 2023 da Unicamp, vocês podem ir lá olhar. Tem uma matéria muito grande sobre a parte do DUNE, sobre a detecção, para a detecção de neutrinos ali dentro do... Muito bem. Então, eu estou falando aqui do DUNE, falei que o DUNE vai ser um experimento que vai tentar medir esse tipo de coisa, e aqui são gráficos que a gente mostra de sensibilidade, ou seja, como é que o DUNE vai conseguir medir ΔCP. E aí, do ponto de vista de física de partículas, a gente tem esse padrão ouro, que a gente chama de 5 sigma, quando passa de 5 sigma, a gente diz que é uma descoberta. Aqui é só ilustrativo, é um pouco desatualizado isso aqui, mas é só para ilustrar. Então, a ideia aqui, ó, se vocês olharem, eu vou passar de 5 sigma, se o ΔCP for dentro dessa região, o experimento rodar 10 anos, em princípio eu vou descobrir ΔCP com DUNE. Aqui eu também vou descobrir ΔCP com DUNE. É só para dar uma estimativa do que o experimento vai fazer, mas em princípio ele está sendo construído para isso, para justamente conseguir descobrir ΔCP. E aqui do ordenamento também, nesse vídeo, né, nessa simulação que eles fizeram, em princípio em 15 anos a gente poderia saber o ordenamento o θ23. Essa aqui vai ser a nossa ideia. Então, tudo funciona muito bem, a gente tem toda essa sensibilidade de todos esses novos experimentos, vai ter uma hipótese por trás e a gente está pensando, né? Qual que é a hipótese? Eu só quero, eu acho só que só tem os neutrinos que a gente está acostumado.
Ou seja, só tem aqueles 3 ângulos de uma fase, né? Só. Mas podem ter efeitos, podem ter outras partículas envolvidas ali. E se isso acontecer, tudo isso daqui é incorreto. Ou seja, a gente teria que fazer a análise de novo da sensibilidade na presença de efeitos que a gente disse que são efeitos além do modelo padrão. É a primeira vez, agora na minha apresentação, que eu estou falando de efeitos além do modelo padrão. O que é isso, né? O que eu quero efeitos além do modelo padrão? Bom, se a gente pensar no modelo padrão que eu falei no comecinho, ele é bonitinho, ele descreve vários e vários observáveis, tem algumas coisas que ele não descreve bem, não dá uma resposta. Uma das coisas que ele não dá resposta é a massa dos neutrinos. Não tem um mecanismo direto no modelo padrão que vai dar massa para os neutrinos. Essa é uma hipótese. É uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta. Algo também que o modelo não descreve é a matéria escura, que a gente sabe por várias observações astrofísicas, etc., que deveria existir matéria escura, mas no modelo padrão não tem nenhum candidato que seria matéria escura. A matéria escura não está ali dentro. Algo ainda mais grave é a simetria matéria-antimatéria, no sentido que a gente está aqui, tudo certo de matéria, né? Matéria, antimatéria. Mas o modelo, em princípio, deveria ter proporções iguais, de matéria e antimatéria. E acontece que no modelo padrão a gente não consegue explicar porque que a gente só vive com matéria. É a grande questão também. Além de outras, né? Tem outras anomalias, outras coisas, mas isso aqui é só para trazer os 3 pontos principais. Então, a questão é que a gente sabe que o modelo deve ser estendido, modificado, criar novas partículas ou interações, mas a gente não sabe hoje em dia para onde. A gente não tem uma distinção, um ponto claro, né? A gente não tem um ponto claro, alguma coisa muito clara dizendo que existia uma nova partícula, tem que ter uma partícula nova do modelo padrão. Isso não aconteceu ainda. Então, a gente só tem, de momento, ilhas, né? Que eu gosto de mostrar aqui, que são várias ilhas de modelos diferentes. Tem várias possibilidades, que a gente não sabe para onde que esse cara tinha que ir. Tudo bem? Ótimo. Então, só para eu conectar o ISM, agora eu vou começar uma parte um pouquinho técnica, mas não é muito, né? Um pouquinho. Porque eu vou ter que falar de oscilação de neutrinos, não tem jeito. Então, quando eu vou falar de oscilação de neutrinos, vamos pensar 2 famílias de neutrinos e pensa no curso de mecânica quântica que vocês fizeram. Então, eu vou ter um cara aqui que está no estado de sabor alfa, e eu vou ter os estados de massa N1 e N2, e basicamente eu vou ter um cosseno e um seno. Acontece que esse N1 e esse N2, eles são autoestados hamiltonianos com outros valores diferentes. Então, na hora que eles forem evoluindo no tempo, eles vão evoluir de maneira diferente. E se eu fizer interferência, né, num ket, num tempo posterior, vai dar diferente de zero. Estado diferente. E aí, a gente pode fazer vários experimentos, por exemplo, esse aqui é do Camland, e está mostrando justamente esse padrão. Vai ter um padrão de interferência que é dado por um senoide. Esse aqui é o ponto importante. Então, os meus neutrinos, eles estão oscilando, eles estão mudando de sabor à medida que eles vão se propagando no tempo. Né? Ótimo. Isso é um jeito mais comum da gente fazer, de falar de mecânica quântica, mas tem um outro jeito, que é mais recente, que é usar a teoria quântica de campo. A gente pode fazer isso também. Então, quando a gente pensa em teoria quântica de campos, eu vou pensar como um processo inteiro, e vou calcular lá em teoria quântica de campo. Então, aqui vai ter um processo em que o neutrino é produzido, ele vai se propagar, vai ser detectado, e todo esse processo seria como se fosse um diagrama de Feynman, e eu vou calcular esse diagrama de Feynman. Isso é só a parte. Então, aqui também, ó, então, neutrinos de sabor alfa indo para o neutrino de sabor beta, e vou ter uma expressão, que é essa expressão aqui. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é que vai ter uma parte, que basicamente são ondas planas, que depende da diferença de massa, tá? Isso daqui que tem a ver com a propagação do neutrino. E vão ter 2 partes, que são amplitudes, uma devida à produção e a outra devida à detecção. A gente teria que calcular esse tipo de processo. Então, para cada tipo de processo de produção, essa amplitude é diferente, né? Então, no caso aqui, dos experimentos que eu estou pensando, eles vão ser todos via decaimento do pio. Então, o pio decai, gera um neutrino, que depois eu vou detectar. Então, eu vou precisar da amplitude, que está relacionada justamente com o decaimento do pio. Então, eu vou lá, pego a amplitude devido ao decaimento do pio, e aqui é onde que vai começar a entrar as coisas de física além do modelo padrão. Porque se a gente olhar, ó, eu coloquei uma matrizinha P, que é essa matrizinha P, que se esse epsilon barra for zero, nada mais é do que identidade. Não vou fazer nada. O que essa matrizinha P, se ela for identidade, diz pra gente? Que toda vez que eu vou detectar, né, um muon, necessariamente eu vou ter um antineutrino do muon. O que eu vou fazer agora é falar que não, isso não necessariamente é verdade, não sei. O que eu vou deixar é deixar um epsilon barra, que vai me dar justamente a possibilidade de eu ter um neutrino do sabor errado.
Então, eu poderia detectar um mu e ter um neutrino do elétron. Um antineutrino do elétron, um antineutrino do tal. Então, o que esse carinha está deixando a gente fazer é dar essa possibilidade da gente ter neutrinos de sabores diferentes relacionados com um determinado elétron carregado. E é isso que a gente está fazendo para introduzir nova física. Então, poderia ser um outro mediador, ser uma outra partícula que não fosse o W, ser um escalar, ser uma outra coisa, e essa outra coisa vai me dar o neutrino com sabor de ativo. É isso. Muito bem. Então, dado tudo isso, vou falar um pouquinho agora de como é que a gente usa essa nova física para solucionar alguns problemas, resolver algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que existe essa tensão atualmente entre esses dois experimentos, que é o NOVA e o T2K. Eu falei com vocês, né? Eles foram feitos, estão sendo criados, basicamente, para ajudar a detectar, reduzir a incerteza no ΔCP e no θ23. Essa, no fundo, é a ideia. E aí vamos olhar primeiro o lado de cá, que é o lado laranjinho, onde eu estou usando a hipótese que a gente tem um ordenamento invertido. Tá? E o que são esses gráficos aqui? Ó, esse gráfico em azul é a região que eu teria devido ao NOVA, e o gráfico, a linha, né? A linha vermelha é devido ao T2K. Muito bem. Um experimento diz isso, outro experimento diz isso. Quando eu faço a junção dos dois experimentos, que é essa laranja aqui, está tudo muito de acordo, muito bonitinho. Por que eu estou falando de tensão? É tudo bonitinho, então é isso, está resolvido. Todos os experimentos estão dizendo a mesma coisa, não tem nada. Acontece que, quando a gente vai fazer o FIT, né, a gente vai estudar o experimento, a gente deixa isso como hipótese. A gente não sabe se a natureza prefere o normal ordem, ou ordenamento normal, ou ordenamento invertido. A gente tem que ver se os nossos dados dizem se ele é para um lado ou se é para o outro. E quando a gente vai fazer essa análise, os nossos dados de experimento individual, T2K, vai dizer que ele prefere o ordenamento normal. Então, esse seria a curva que o T2K prefere. Se agora eu vou fazer do NOVA, o NOVA também prefere o ordenamento normal. Então, essa seria a curva do NOVA. E aí vocês estão vendo que elas são praticamente excludentes. Uma coisa diz essa região, não é um experimento diz essa região, o outro experimento diz uma outra região. Então, só tem essa pequena pedacinho aqui que eles estariam concordando. E, ó, é óbvio que quando eu juntar os dois experimentos, vai ficar essa bagunça aqui. Nada. Pode, basicamente, ΔCP e valer qualquer coisa. Então, não seria uma tensão se os experimentos individualmente preferissem isso, mas não é o que acontece. Individualmente, eles preferem isso e estão completamente desafiados. Tá? Então, essa tensão, a gente pode pensar, será que tem algum sinal de nova física? Será que é algum tipo de interação nova que está causando esse problema? E aí tem várias possibilidades aqui, não sei entrar nos detalhes, mas são várias possibilidades de respostas novas, tipos de física, etc. Vocês podem olhar depois se tiverem curiosidade. Então, o que eu vou estar interessado aqui vai ser o que eu estava falando. Né? Afinal de contas, eu vou estar pensando no decaimento do pion, que é basicamente um pion que está com o neutrino no sabor errado. Então, aqui seria uma nova partícula, escalar, uma nova partícula, não vem ao caso, e está gerando um neutrino com sabor errado. E eu vou considerar dois casos. Um é que eu teria um elétron e o antineutrino do mu, e o outro eu vou ter o mu e o antineutrino do elétron. E quando a gente fez isso, né, que eu fiz com o Pasquini, com o Orlando, né, a gente chegou nesse tipo de simulação. A gente conseguiu chegar nesse resultado. Aqui o primeiro resultado é só para reproduzir aquele gráfico, basicamente. Né, a ideia seria reproduzir com a nossa simulação algo semelhante ao que os experimentos fizeram. Para o caso em que a gente não tem nova física, é basicamente o mesmo tipo de gráfico. E aqui são os gráficos nos quais a gente, de fato, tem a nova física. Então, aqui é quando eu tiver o MUE, né? Então, vocês veem que aqui eu vou ter o nova é o azul, o rosinha é o T2K, e aí o MUE melhora um pouco, mas não muito, né? Ainda fica essa região um pouco esquisitinha. Mas o EMU, ele é muito interessante, se a gente perceber. Ó, o que acontece? Quando eu faço a junção dos dois experimentos, que é a pretinha aqui, né? A curva preta, vocês veem que está justamente em cima de onde os experimentos estão em concordância. Então, no fundo, a gente está melhorando a concordância dos experimentos à medida que a gente deixa isso outro parâmetro. Beleza. Então, a gente pode quantificar isso de duas maneiras. Uma maneira é justamente isso que eu acabei de dizer. Ou seja, a gente calcula o Q quadrado, ou seja, quando a gente tem os dois experimentos juntos, né? Então, são os dois experimentos em conjunto, ou cada experimento individualmente, e a gente vê que tem menos de um sigma, ou seja, eles estão muito juntinhos, né? Eles estão em boa concordância, que é o que dá para a gente ver. Já o modelo padrão, por exemplo, teria 1,6 sigma, a concordância é muito pior.
E a outra coisa que a gente pode falar, né, é se de fato isso está melhorando o modelo padrão. Eu estou colocando mais parâmetros livres, mas será que de fato eu estou melhorando o modelo padrão? E a gente pode calcular dessa forma, e de fato a gente está melhorando o modelo padrão, a gente está melhorando de 1,65. Ou seja, a gente está fornecendo uma solução para esse tipo de fenômeno, essa tensão, que é a melhor solução, basicamente, que tem na literatura. A segunda melhor tensão seria com outro tipo de NSI, que não é o caso, mas que dá da ordem de 1,4, 1,5. Então, a nossa solução seria a melhor solução possível para essa tensão, quando a gente está colocando no algoritmo. Essa foi a primeira coisa que a gente, os trabalhos que a gente fez. O outro trabalho é relacionado com o neutrino do tal, porque o Dune vai ser um experimento muito interessante, que ele vai ter energia do feixe suficiente para gerar taus, o lepton tal, né? Então a gente vai poder medir o lepton tal, e a partir daí a gente também vai poder medir o lepton, o neutrino do tal. A gente vai ter também um outro canal, que é esse canal que a gente chama de aparecimento do tal, onde a gente teria a oscilação, né, do neutrino mônico, do tal mônico, a gente vai conseguir medir o tal aqui, portanto, medir o neutrino do tal. Então, a gente, dado isso, a gente resolveu estudar esse tipo de canal, esse tipo de processo, usando também os efeitos de nova física, igual mencionei para vocês. Então, também a gente baseou um trabalho da Gabriela, né, que eles já tinham feito uma certa análise com outros fenômenos, então a gente fez um update desses fenômenos, basicamente desse trabalho deles, usando o nosso trabalho de 2026, esse ano, né, o trabalho deles de 2019, e a gente introduziu a nossa corrente, enfim, essa modificação do PIO, que eu estou mencionando para vocês. Então, aqui é só para ilustrar para vocês o que acontece. Então, aqui seria o evento, quando a gente tem um modelo padrão, por exemplo, seria esse achuradinho aqui. Quando a gente tiver os nossos novos efeitos, a gente vai aumentar o número de eventos. Esse aqui seria os números de eventos que a gente teria nesse canal. Ou seja, eu tenho um neutrino mônico indo para o tal mônico, a gente está vendo que está aumentando o número de eventos. E algo que eu queria mostrar para vocês é um número de eventos relativamente, mesmo assim, não é muito grande, né? A gente tem números 20, 15, mais ou menos dessa ordem. Então, a gente vai ter isso, isso é um passo importante, mas, à medida que a gente está mudando este canal, a gente muda todos os outros, né? A gente varia várias outras coisas. E quando a gente variar os outros canais, que seriam os canais do mu indo para o mu, do mu indo para o elétrico, a gente também vai ter modificações. E, claro, o Dune vai ser feito para medir esses canais, não esse daqui. Então, o número de eventos aqui é muito maior. Muito maior. Tem muito mais estatística nesse tipo de processo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue, depois de fazer toda a análise estatística, que eu não vou aborrecer vocês mostrando, a gente vai conseguir chegar nesse tipo de resultado. O que esse resultado diz para a gente? Bom, é o seguinte, eu estou querendo colocar vínculo, falar que esse Epsilon Mutal, que é o rapaz de física nova que eu estou introduzindo, eu quero saber se o experimento vai conseguir detectá-lo ou não. O experimento, em princípio, não detectou, né? Se ele não detectou, eu consigo colocar uma cota superior sobre ele. Então, por exemplo, no 9 do T2K, que é aqueles experimentos que eu mencionei anteriormente, eu sei que esse número, esse objeto aqui, ele teria que ser menor, da ordem de 10 a menos 2, né? Se ele for menor, o experimento não vai detectar. Essa aqui é a ideia. Mas se ele fosse maior, o experimento iria detectar. E aí, se a gente olha o Dune com o canal do neutrino do tal, que era o que eu estava mencionando para vocês, não é muito diferente, né? Então não melhorou muita coisa. Por quê? Por que é isso? É por causa dessa estatística que eu falei com vocês. Não tem um número tão grande. Então ele não vai ter uma sensibilidade tão grande. O outro rapaz que a gente tem hoje em dia, um outro vínculo, né? É o decaimento do pion diretamente, que de fato dá um vínculo relativamente grande. E aí, o Dune, uns outros canais novos, os canais que eles estão sendo projetados, né, para medir, que são esses aqui, ele de fato vai dar um vínculo melhor, né? Ele vai dar um vínculo melhor, justamente porque ele tem uma estatística muito grande. Mas o que eu queria mencionar, eu queria que vocês ficassem na cabeça, é que quando a gente está falando do Dune, eu vou também pensar nesse canal do aparecimento do neutrino do tal, mas não apenas no detector FAR, porque tem isso, a gente gera os neutrinos, e a gente vai ter um detector aqui, aí eles propagam, depois tem um detector, pronto, detector perto, pronto. Então eu vou ter um detector perto, e eu poderia medir esse rapaz, o neutrino do tal, no detector perto. Só que acontece que o modelo padrão vai dizer que é zero. O neutrino oscilou, ele vai simplesmente sempre ter um mu, então necessariamente tem que ser um neutrino do mu, nunca vai ser um neutrino do tal. Então, se eu observar um pouquinho, um número pequeno de eventos aqui, beleza, eu já tenho nova física. E é por isso que a gente tem uma sensibilidade tão grande nesse caso aqui.
E vocês veem que dá basicamente uma ordem de grandeza maior do que o decaimento do π, que é o líquido que a gente tem aqui. Então, muito bem. Então, muito bem. Então, eu fiz esses dois trabalhos, que a gente está falando desse tipo de vínculo que a gente pode colocar nesses parâmetros, que estão relacionados com o decaimento do π. Mas vamos pensar no seguinte, vamos supor que a gente é muito feliz, que a gente mede os eventos e a gente vê justamente esse padrão. Suponha que isso aconteceu. Eu fui lá muito feliz, criei o túnel e tal, e vi esses padrões. Que tipo de modelo vai conseguir gerar esse padrão? Eu consigo fazer o inverso? Eu consigo sair daqui e conseguir mapear que tipo de modelo está gerando esse padrão? Essa é a pergunta. E para fazer essa resposta, para conseguir responder isso para vocês, eu vou ter que falar um pouquinho de teorias efetivas com vocês. Então vamos pensar numa coisa mais, vocês virem física 1. Eu pego lá, por exemplo, um prédio. Eu estou num andar, outra pessoa está no segundo andar. E a gente quer medir a aceleração da gravidade. Você joga uma caneta, o outro joga outra caneta, e vocês vão chegar basicamente nesse resultado da aceleração da gravidade. Certo? Mas se a gente pensa na Terra, e a gente sabe da lei da gravitação universal de Newton, a gente sabe que isso é verdade. Né? Depende com o inverso do raio ao quadrado. Então, deveria ter uma diferença com a distância. Mas eu nunca vou conseguir medir isso no prédio. Nunca vai dar essa diferença. A gravidade, para mim, vai ser sempre constante entre os unidades. Por quê? Porque o raio da Terra é muito, muito, muito maior do que a altura do edifício. Né? Então, para todos os efeitos, eu estou desprezando o raio da Terra. Estou desprezando que vai variar com essa distância. Bom, isso é verdade, mas e se eu tiver um equipamento muito preciso? Em princípio, você e alguém que está no andar de cima conseguiria ver isso, conseguiria ter informações sobre o raio da Terra fazendo experimento de derrubar a canetinha aqui. Ou seja, quanto mais preciso for o meu equipamento, maior acesso eu vou ter a esse tipo de efeito, que seriam efeitos de ordem superior. Onde eu tenho justamente o que eu falei, eu vou ter uma escala, que é o raio, a altura do edifício, né? E o raio da Terra. Então, tenho essas duas escalas, tem essa relação entre elas. E se meu equipamento for muito preciso, eu vou começar a ter informações sobre isso. Esse é o ponto de vista de teorias efetivas. Para funcionar, eu preciso de ter essas escalas diferentes. E, mesmo que eu faça o experimento só no edifício, se eu tiver um experimento bom o suficiente, preciso o suficiente, eu vou começar a ter informações sobre coisas desse meu modelo maior. No final das contas, seguinte. Além, bom, só para mencionar também, por exemplo, se eu tivesse um experimento muito preciso, o Galileu tivesse feito um experimento muito preciso, talvez não dava, mas se ele tivesse feito, ele poderia deduzir esse tipo de coisa, deduzir que tem esse 2, e esse 2 tem a ver com 1 sobre n ao quadrado. Se fosse a cubo, seria 3, etc. Então, você teria informações sobre a lei da gravitação universal se você tivesse feito um experimento extremamente preciso, sem criar a lei da gravitação universal. Como é que isso se encaixa nas coisas que eu estou falando de modelo de partícula? Né? Se eu estou pensando no modelo padrão, eu vou ter várias partículas que têm massas mais ou menos da mesma ordem. Né? Então, o top é 173 GeV, o RIB 125, o Z 90, o W 80. Então, são partículas basicamente com massas da mesma ordem. E a próxima partícula que aparece é o bóton, que é 4.3, que é uma escala bastante diferente. Então, eu também poderia pensar em coisas parecidas. Será que eu consigo criar um modelo onde eu apago algumas dessas partículas, deixo só as outras e construo tudo só com as partículas que sobraram? Então, eu esqueço as partículas de cá e construo só com as partículas que sobraram. Sim, você pode fazer e vai ser um modelo efetivo. Então, seria basicamente meu edifício, onde agora eu estou conseguindo ter efeitos de ordens maiores, justamente porque meu equipamento é bom, porque vão ter efeitos que ocorrem simplesmente por causa dessas partículas que vieram de cima. Então, só para fazer uma analogia, né? Então, quando eu estou pensando aqui, seria um edifício. Quando eu estou pensando aqui, seria com um satélite, né? Então, de fato, se eu estou colocando satélites, eu preciso saber a informação do raio da Terra, essa distância desse. Muito bem. Agora eu posso fazer a mesma coisa, por que não? Então, eu tenho um modelo padrão, que tem essas partículas com massas que a gente sabe, e vamos ter um modelo padrão mais alguma outra coisa, que eu não sei, com uma massa grande, acima dessas, obviamente. Uma massa grande. Então, esses modelos vão me dar informações aqui embaixo da mesma maneira. Se eu conseguir fazer experimentos muito precisos aqui embaixo, eu teria informações sobre esses modelos lá de cima. É mesmo? Isso tudo pode ser sistematizado. Então, é algo que eu tenho... Bom,
trabalhei com o pessoal lá de Granada, o que eles fizeram é justamente isso, é criar o que eles chamam de um dicionário. Então, você pega vários e vários modelos, um modelo extremamente geral, com um monte de partículas, e você faz a conexão com todas essas teorias efetivas. Isso daqui seria um modelo padrão efetivo, seria aquela teoria em que eu apaguei algumas das partículas do modelo padrão efetivo, e aí a ideia seria fazer a conexão com o experimento de neutrino. Tá? Então, quando eu estava lá, é isso que a gente fez. A gente criou um código que justamente faz essa conexão. Então, se eu vejo esse desvio, eu consigo saber exatamente que tipo de modelo está gerando esse desvio. Claro, tem algumas hipóteses por trás, obviamente, mas sabendo essas hipóteses, que são bastante gerais, eu consigo mapear todos os modelos possíveis que estão gerando esse desvio que eu estaria vendo no experimento de neutrino. Faço isso de maneira bastante geral. E vamos tomar agora, só para terminar, um exercício, né? Porque eu estou falando o seguinte, né? A gente viu esse desvio, por exemplo, né? Eu vi esse desvio, vi que esse desvio pode estar conectado com todos esses modelos, mas, obviamente, um modelo não vai fazer só esse desvio. Esse modelo também vai desviar um outro decaimento do cal, decaimento, sei lá, do meson, sei lá qual. Ele vai fazer vários outros efeitos que a gente tem que levar em consideração, né? Não pode simplesmente esquecer que o resto existe. Então, como é que será que a gente consegue fazer de uma maneira um pouco mais sistemática? De pegar um modelo e realmente saber se esse meu modelo, de fato, consegue gerar esse anomalia, né? Gerar esses dados e, ao mesmo tempo, respeitar vários e vários outros vínculos de vários outros experimentos. Então, vamos fazer esse exercício. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esse trabalho em que eles fizeram um vínculo sobre um determinado parâmetro, não é o caso do parâmetro, certo? Mas é basicamente o mesmo tipo de gráfico que eu fiz aqui com vocês. É uma coisa. Então, tem esse gráfico, eles chegaram nesse resultado, e esse seria o resultado que eles têm. De novo, os números. Os números, a única coisa que vocês precisam saber é que é 9 vezes 10 a menos 2. E aí, se agora eu pego um outro ferramental que eu tenho, não eu, né, mas que a comunidade desenvolveu, que chama SMED, que nada mais é que um Global Fit, tem centenas de observáveis, tem um monte de coisa. E aí você vai e usa esse ferramental todo, e você vê que você chega num resultado que é basicamente 4, 5 vezes mais fraco. Então, se eu uso tudo isso daqui, é 5 vezes mais fraco do que o Dune. Ou seja, o Dune, em princípio, poderia colocar um vínculo 5 vezes mais 4 vezes, 4,5 vezes mais forte sobre esse objeto, né, sobre esse coeficiente. Então, agora que eu tenho isso, vamos fazer exercício. Bom, lembrando que o Dune ainda não existe, né? A gente são tudo sensibilidades. Então, vamos supor que isso aconteceu, vamos supor que o Dune de fato conseguiu medir isso. Será que tinha um modelo que ia conseguir chegar nesse valor? Foi esse exercício que eu fiz, né? Então, qual seria o modelo BSM que podia estar por trás disso? E aí, tem todo um... Bom, de novo, eu não vou entrar nos detalhes, porque aqui faz muito sentido. Se vocês quiserem olhar, vocês podem olhar nesse artigo aqui. Mas a ideia é justamente essa. Eu vou ter uma anomalia, então, como se o Dune tivesse detectado esse cara e que tipo de modelo eu consigo. Né? Então, usando todo esse dicionário que eu expliquei, eu conseguiria 112 modelos. Então, eu categorizo todos os modelos. Além de categorizar os modelos, eu consigo ranquear os modelos para saber qual deles vai conseguir chegar nesse valor em função de todos os outros vínculos que estão dentro desse código que eu estou usando. E na hora que eu faço tudo isso, como eu falei, né, um determinado modelo, ele vai gerar uns certos vínculos nesse coeficiente, mas também gera em vários outros. Né? Então, ele tem todas essas modificações, tem todas essas complicações que a gente tem que levar em conta. E na hora que a gente leva tudo isso em conta, eu não consegui achar nenhum modelo que conseguisse explicar isso. Claro, sobre as hipóteses que eu estou usando. Então, se o Dune chegasse e falasse para mim que isso daqui foi medido e de fato eu tenho um sinal de nova física, dadas as hipóteses que eu estou usando, nunca isso ia acontecer. Não teria nenhum modelo que ia chegar lá. É claro, as hipóteses que eu estou fazendo deveriam ser relaxadas. Isso aqui seria ideia. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que criar esse tipo de código, criar esse tipo de ferramental, seria útil à medida que os experimentos têm anomalias futuras. Né? E aqui eu estou fazendo uma ilustração para o Dune. Dá para aplicar para qualquer outra coisa. A única coisa que eu preciso é que eu possa descrever com essas teorias efetivas. Fazendo isso, tudo que eu estou fazendo é completamente diferente. Então, em conclusão, nos próximos anos a gente vai ter vários novos experimentos de neutrinos. E uma vez que a gente vai ter uma maior precisão, será que a gente vai ter algum tipo de anomalia? Um novo tipo de sinal? Então, aqui eu mostrei para vocês alguns trabalhos recentes que eu tenho feito com um grupo daqui.
Então, primeiro foi discutir a tensão de nova T2K, e essa proposta que a gente deu dos non-standard interactions de corrente carregada é entre as melhores soluções possíveis para essa tensão. Além disso, o Dune vai ser bastante único para detectar o neutrino do tal, e a gente vai conseguir colocar o world lead, né, os melhores leads mundiais, nesse tipo de operador, nesse tipo de nova física. Além disso, eu mostrei como é que a gente consegue conectar tudo isso, né, esses efeitos que eu estou mostrando aqui anteriormente, com modelos BSM mais gerais, para o desenvolvimento deste código que eu mostrei para vocês. E por último, eu mostrei um exemplo, no final das contas, que supondo que a gente tivesse uma anomalia detectada do Dune dessa forma, sobre algumas hipóteses, obviamente, eu não encontrei nenhum tipo de modelo que poderia explicar, mas criei todo o ferramental que a gente pode usar para o Dune. Então, obrigado. Vou mostrar para vocês. A minha pergunta curta é, você falou muito do long baseline. Quanto nós sabemos sobre o limite oposto, short baseline, sabe? Porque no fim, muitas coisas que você diz que, sabe, a oscilação é uma matriz similar ao modelo Pontecor, a única coisa que a teoria quântica do campo faz é praticamente transformar todos os neutrinos em partículas virtuais. Isso aqui são ninguém sabe se isso é verdade. Tipo, long baseline chega da lá. Mas existem planos de fazer oscilações de neutrinos na escala mais curta possível. Entendeu, né? Como nós sabemos que a oscilação vai para o zero? Porque esse modelo a oscilação vai para o zero. Você pode ver a escala desse quadro, desses telefones, se o neutrino não oscila. A princípio, o que eu estou mostrando seria efeitos de... Por exemplo, quando eu estava falando do Near Detector, é um baseline curto. Eu estava mostrando esse efeito aqui. Esse efeito aqui seria um baseline curto, um Near Detector, onde basicamente no modelo padrão a gente só teria neutrino ruim. Mas isso significa o quê? A gente usou, né? 50 metros, acho que é 50 metros. E aí, no modelo padrão, nunca teria esse cara, né? O neutrino total. E aí tá aparecendo, e por isso que dá um vínculo tão forte. Mas sim. Mas claro, a gente está baseando no modelo, que é um modelo PMNS, e o que é legal do que eu mostrei, do Quantum Field Theory, é que eu consigo conectar com teorias efetivas e consigo conectar com todos esses modelos maiores. É mais consistente, consigo fazer isso. Obrigado pela apresentação, Diana. Eu queria perguntar sobre a visão do novo Quantum Field. Você comentou um pouquinho sobre a questão do quadrante do 023, né? Você tem a questão da 0,45 graus, essa degenerescência, assim, mas, tipo assim, se essa questão é resolvida, a gente define o valor da sistema precisão, a tensão diminui, a sua vida aumenta, tipo, se isso impacta também a questão de se colocar BSM, Você quer o teto dos três, tá falando? no caso, se resolve o quadrante dele, a tensão suaviza, não? Não, no princípio, nenhum experimento sabe dizer, porque é o quadrante, bom, eu não sei usar. É que seria 45 graus. Eu daria quantos? Porque seria um quadrado. É ponto 5. Ponto 5, né? Seria aqui. Em princípio, os experimentos não dizem nada, né? Tá no... Não tem sensibilidade para falar o quadrante, esse aqui, ó. Se eu pegar dados dos colocar na ciência. Aí é outra análise. Eu não sei. Mas, bom, olhando assim, não sei se resolve, né? Porque no fundo é mais a questão do deslocamento do delta-CP, né? Aqui não é muito diferente o seno de teto do experimento, de cada um dos experimentos. Porque que eles são não compatíveis é no delta-CP, né? Um tá de um lado, outro do outro. Obrigado pelo cenário. Uma perguntinha sobre o delta-CP, naquela ideia de esperar o melhor e se preparar para o pior. Se o delta-CP for nulo,
Isso te dá alguma ideia sobre qual direção a gente tem que pensar em modelos efetivos? Como é que você percebe isso? Modelo? Bom, em princípio, não sei se... poderia ter um modelo que explicaria por que ΔCP é nulo, isso que você está querendo pensar. Sim, em princípio, sim. Teria que costurar um pouco para dar certo. Porque do que eu estou fazendo aqui, eu também estou fazendo meio simplificado, que os novos modelos que eu estou considerando, esse pedaço, são parâmetros reais. Então, a parte de ΔCP, eu não estou pensando muito sobre ela. Mas sim, eu poderia costurar um modelo que explicaria por que o ΔCP é tão pequeno. Acho que é na direção daquele. Mas não é tão direto do que eu pensei, eu não pensei nessa direção. Então, eu não sei te dizer que modelo seria. É simples. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. O que você está fazendo no outro slide? Eu não peguei a página, não sei se você pode. Não, tem que. Você estava mostrando o cálculo, você falou, estou fazendo teoria de campos, o cálculo do neutrino, né? Aí aparece um termo de exponencial. Da onde sai isso? Qual que é a justificativa? Como aparece isso dentro de um... Para que colocar na mão? Você tem que fazer meio que uma onda plana, né? No fundo quando ele está se propagando, é só uma onda plana. É meio colocado, construído mesmo. Mas isso foi melhorado. Mas isso foi melhorado recentemente, Cristian. Teve um artigo que eles fizeram agora, e que eles fizeram realmente teoria quântica de campos, então. No sentido em que eles colocaram matriz de densidade, tem todo um outro formalismo. Mas assim, a função disso é óbvia, né? Para você aparecer os senos e cossenos para você ter um termo exponencial que vai sair, para você ter o seno e cosseno para você ter a oscilação, senão você não vai ter essa oscilação. Senão você não dá. Por campos você não vai ter oscilação. Sim. No fundo, nesse sentido, sim. O que eu acho interessante desse tipo de formalismo é mais a outra parte, que é o que a gente estava estudando, que é a amplitude. Porque isso é interessante porque eu conecto diretamente percepção barra, que isso está conectado com a teoria efetiva do Left, etc. Eu consigo fazer essa conexão de uma maneira muito mais útil. Eu tenho uma Lagrangiana que eu consigo ver nova física na produção da edição. Isso eu consigo. Aí você está sempre colocando um outro bóson que você está colocando decaimento, mas aí você está preservando que o número leptônico está sendo conservado, etc. Ali nesse tipo de consciência. Aí, em princípio, sim. Nesse tipo de processo, o que eu estou estudando, sim. Porque são a teoria efetiva, no fundo, que eu estou considerando, o número eletrônico está sendo considerado. Então, mas a ideia também é para onde mudar, porque, no fundo, eu estou fazendo um caso mais simples, que seria esse rapaz aqui, essa teoria efetiva, ela está considerando o número eletrônico que eu estou considerando. Mas tem operadores que eu poderia considerar que não estão no número eletrônico. Dá para você fazer isso também. Eu estou fazendo um cenário mais simples, digamos assim. Mas você pode considerar teorias também efetivas que vão ter outras partículas que são mais leves, neutrino estéreo, várias outras coisas. Isso é outra área que é uma coisa que eu estou fazendo mais recentemente, que é, no fundo, estender essas teorias efetivas para considerar casos que outros estão afirmando. Essa pergunta? Obrigado pela palestra. Está aquele slide que você, o slide que o professor apresentou. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Isso, não, o próximo. Isso. Quando você pega aquela matriz dele e adiciona esse termo, esse epsilon, alfa, sim, eu fiquei em dúvida, você comentou que ele é um termo que, em tese, introduziria nova física, porque está introduzindo tipos de interações, e poderia ser um termo diferente. Mas eu fiquei em dúvida, como que ele faz isso? Assim, um termo que eu coloquei à mão para ver se de fato faz sentido, ou é um termo que eu adicionei e aí eu não entendi muito bem a relação dele com esse aparecimento da nova física. Vocês não querem a parte. Isso foi
Então, praticamente um pouquinho. Bom, coloquei várias coisas no declamando. Depois eu te mostro, mas é uma teoria, no fundo é uma teoria efetiva que está... No fundo você quer saber essa Lagrangiana. Essa Lagrangiana vai ter vários termos de dimensão 6, que são vários termos com 4 férmions, e vários deles são com left, right, sem escalar, sem pseudo-escalar. Então a gente pega essa teoria efetiva com os termos até dimensão 6, e aí você vê desses caras quais que conseguem gerar o decaimento do pi. Como é que você conecta isso com o decaimento do pi? Na verdade, você começa daqui, e depois daqui que você vai para o decaimento do pi. É mais geral, não é colocar na mão. A única hipótese que eu tenho é que eu vou ter uma teoria efetiva com termos de dimensão 6. Depois eu te mostro aqui no capítulo. Obrigado pela palestra. É uma pergunta bem de leigo, assim, na área, bem leigo na área. É mais sobre o experimento mesmo. Você poderia comentar um pouquinho como que faz para detecção e obtenção desses dados? É só passando aí por cima de como que realiza o experimento. Só para... Neutrino, você disse? Principalmente do que você falou do Doom, né? Não só um pouquinho a atenção de Tá. Então, em princípio, você vai ter que gerar. Você vai ter. Bom, a história vai saber melhor que eu. Acho que eu vou responder essa pergunta muito melhor que eu. Você vai ter gerado no por exemplo. Aí você vai ter um pico. E o pico vai decair. Alguns canais que a gente tem. E aí, esse pico vai decair, por exemplo, no mu, que vai decair no antineutrino do mu. Você vai conseguir princípios, até que você detectaria, por exemplo, esse mu, para saber que é um antineutrino do mu, assim já. Aí, esse feixe, basicamente, que vai vir aqui, ele vai vir colimado. Você vai gerar todos esses neutrinos, porque basicamente eles vão ter uma energia, vai estar colimado, energia. E o neutrino, ele basicamente não interage com nada. É o que eu estava falando com vocês, né? Interage só de interação fraca. Ele interage com a matéria, a gente não pode considerar que existe matéria, claro, mas a interação fraca existe, e dá efeito, a gente tem muita estatística e tal. Mas ele vai vir basicamente nesse feixe. E na hora que você chega aqui, a gente vai ter o argônio, basicamente. E aí o neutrino vai interagir com o argônio, e aí vocês vão me lembrar que esse pedaço não cabe. Aí ele interage com o argônio e faz o quê? Ele vai instalar o óleo e o argônio vai dissipar, possivelmente a radiação. O fóton que sai. O fóton sai e o elétron sai. Então, só para falar, para gravar, em princípio ele excita o argônio depois exercita, aí isso é o fóton, você detecta esses casos. E se essa arapuca que eles fazem aqui no laboratório do LEP, ele tem muita sensibilidade para esse tipo de coisa. Consegue ver, consegue discriminar e consegue reconstruir, porque no fundo é isso, você está vendo um monte de coisas, fótons, elétricos, você tem que reconstruir com energia para ver se de fato dá um neutrino e voltando. A última aqui. Queria primeiro agradecer a palestra, tema tão interessante como esse. Não sei se comentou, mas se eu não me engano, aqueles parâmetros ali, né, o Theta 23 e o Delta CT são, nessa parte de oscilação de neutrinos, são os últimos parâmetros que a gente quer colocar mesmo ali uma precisão maior, né? E aí você começou a comentar aí desses upgrades, vamos dizer assim, do T2K e do Nova. O Dune e o T2H. Existem, tem vários experimentos de detecção de neutrino também, além desses, pelo mundo, né? Esses outros experimentos também estão tendo alguma perspectiva de ajudar a medir esses parâmetros, ou somente esses dois, mais especificamente, e se só esses dois, por que, vamos dizer assim, esses outros não estão caminhando nessa direção? Porque para você conseguir medir esse tipo de coisa, você tem que calcular a probabilidade de oscilação. E a probabilidade de oscilação depende de vários fatores. Depende da distância,
E aí você tem que projetar seu experimento no fundo para ter uma determinada energia do feixe, ter um tamanho de distância, para você conseguir otimizar o sinal que você quer enxergar. Você constrói os experimentos fazendo a brincadeira do R sobre ele, de maneira a conseguir otimizar seu sinal. O que esses experimentos querem, no fundo, eles são importantes, é porque eles fazem o ΔCP, ou seja, eles fazem canais de produção com neutrinos, mas também modos com antineutrinos, justamente para você ter esse tipo de informação. Você talvez tenha, bom, tem o Juno, né, que é um outro experimento que está por aí. O que o Juno vai conseguir fazer é, no fundo, dar informações sobre o ordenamento. Mas é através, no fundo, de um batimento, enfim, é uma diferencinha, mas eles têm uma pressão tão grande que eles conseguem. Ele não é utilizado para conseguir ver esse tipo de coisa, mas ele consegue por causa da precisão absoluta que eles têm. Mas, para você ver ΔCP, basicamente você tem que fazer os dois módulos, e esses são os experimentos que estão sendo cuidados. Mas, como eu disse, é tudo um pouco misturado, né? Então, se os outros experimentos têm uma precisão muito grande, você consegue ter informação. Então, cada um é projetado por uma coisa, isso é um pouco utilizado como... Vamos agradecer o Adriano. Coloca só no próximo semestre. O novo organizador. Obrigada, Adriano.